Olá, internautas do site agazeta.net. Estamos de volta com mais uma entrevista com candidatos ao governo do estado do Acre. E nesse momento eu recebo aqui no estúdio do site o candidato pelo PSOL, Nilson Euclides. Nilson, seja muito bem-vindo ao site agazeta.net e obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, sempre muito importante nós estarmos presentes nessas entrevistas, nesses bate-papos, para levar para o eleitor acreano aquilo que ele quer saber sobre os candidatos que se apresentam para governar o Acre. Exatamente, estamos cada vez mais perto do grande dia, dia 2 de outubro, dia da votação. E, candidato, eu queria que você se apresentasse, você mesmo. Quem é Nilson Euclides? Gostaria que você falasse aqui, olhando para a sua câmera. Olá, você, eleitor acreano. Eu me chamo Nilson Euclides da Silva, sou professor associado da Universidade Federal do Acre. Sou docente, leciono as disciplinas na área de Sociologia Política, Teoria Política e também já fui professor de várias universidades, várias faculdades particulares aqui, como IESAC, Uninorte, FAO. Enfim, eu sou digamos, um pesquisador, um professor que estuda já há algum tempo o comportamento político do eleitor, os partidos, as relações de poder do Acre, enfim. Essa, digamos que é a minha seara. E resolvi, agora em 2022, a convite do partido, o PSOL, a disputar essa vaga majoritária para governo do estado, com a intenção e o objetivo único de tentar usar um pouco dessa teoria, desse conhecimento que eu tenho, que eu acredito que tenho, sem modéstia, sobre a política do Acre, sobre, enfim, as estruturas do estado, como funciona a máquina pública, e dessa forma me oferecer como um instrumento de transformação, de fazer as transformações que o nosso Acre tanto precisa. Candidato, e quais são as transformações, no seu ponto de vista, que o nosso estado precisa? Como que você avalia o governo atual, as coisas como estão atualmente? Olha, eu acho que a grande transformação que o Acre precisa fazer, e aqui eu vou deixar um pouco a questão da economia, a questão das mazelas sociais, porque uma coisa é uma relação de causa e efeito em todas elas, mas eu acho que nós temos um grande problema no Acre. E esse grande problema são governos equivocados no que diz respeito à forma com que a coisa pública é gerida. Se nós pegarmos os últimos governos, tanto da Frente Popular como o governo que aí está, há uma forma, há uma estratégia, um sistema de se governar o Acre que está muito longe do que a gente entende do que é uma verdadeira democracia, do que é um governo popular, do que é um governo e uma gestão pública pautada e voltada para a questão popular, ou seja, para resolver os problemas daqueles que mais precisam da ajuda do Estado. Então essas relações de poder que se instalaram no Acre, e não é nos últimos 20 anos, é um processo histórico muito longo, e que é muito difícil de você mudar, mas nós estamos muito dispostos, a partir do momento que assumirmos o governo do Estado, a fazer transformações estruturais na gestão pública. Significa o quê? Trazer um corpo técnico para dentro da gestão, dos quadros que nós já temos, inclusive. O professor não vai precisar contratar técnico, não vai precisar contratar gestor e nem especialistas, porque nós temos uma máquina pública e uma burocracia, aquela profissionalizada, que dá conta do que a gente tem para resolver. E claro, além disso, além de contar com essa máquina, com esse funcionalismo, com essa burocracia, nós também abrirmos espaços, janelas e portas e inserirmos dentro dessas estruturas, que são estruturas de poder, que avaliam, que pensam, planejam o orçamento, e inserir categorias, associações, sindicatos, enfim, o cidadão comum precisa não apenas ser convocado de 2 em 2 anos a participar da democracia, mas ele precisa ser inserido nos processos de deliberação. Resumindo, sabe o que significa? Você vai ser consultado, vai ser ouvido e vai participar do que é o orçamento e para onde esse orçamento irá. Quais são as prioridades? Sem ouvir a população, sem inserir esses atores políticos dentro do processo de deliberação, nós não vamos nunca conseguir resolver os problemas do Acre. Fazendo isso, a economia, a questão social, enfim, a questão do meio ambiente e outras mazelas que nós temos, terão soluções de médio e longo prazo mais eficazes. Então essas são umas das suas principais propostas, incluir a participação popular. Isso, é fundamental, porque
como cientista político, é claro que eu vou sempre enxergar essa questão da democracia e a democracia como um instrumento fundamental do processo de transformação. Se nós pegarmos as sociedades civilizadas, aqueles países que passaram por grandes problemas, depressão, guerras, enfim, eles conseguiram alçar a sua, digamos, a sociedade, o seu cidadão, a um patamar de consumo, a um patamar de direitos civis, a um patamar de direitos sociais, porque criaram nos seus governos estruturas eficazes para poder escolher, receber as demandas, ouvir essas demandas e, por meio de um corpo técnico, auxiliar esses governos a levar as transformações. Não existe receita diferente disso. Nós estamos falando de governos democráticos, ok? Então aqui fica patente que nós estamos falando de um regime democrático, de participação, economia de mercado, todas essas questões que já estão presentes, obviamente, na nossa Constituição. Nilson, e fora essa proposta de mudança, quais outras áreas você pretende focar aqui no Estado, caso seja eleito? A questão da educação. Eu, como profissional da educação, acho que atacar a educação, ou ter a educação como base, aí quando eu estou dizendo educação, estamos falando, obviamente, de uma política educacional integrada às demais políticas, né? De segurança pública, de infraestrutura, meio ambiente, saúde, esporte, cultura e lazer. O que significa isso? A educação no Acre está passando por um processo de crise tremenda. Eu tive recentemente com a associação um movimento dos professores aposentados, tive no mês passado um encontro com o sindicato dos professores. A relação que o atual governo, estabeleceu com os professores, eu estou dizendo com os profissionais da educação, não só os professores. Os professores que estão na ativa e os professores que são aposentados. É uma relação extremamente cruel. Há um processo de disfunção da Secretaria de Educação no que diz respeito a gerir essas demandas que são dessa área. Então nós vamos pegar a educação e vamos fazer intervenções pontuais em cada região, em cada território, ou seja, pensando no município de Rio Branco, nós vamos escolher uma área que tenha o menor IDH, que tenha o maior problema de violência, de infraestrutura, e vamos ocupar esse território. Da mesma forma que as facções fazem. Só que dessa forma é o Estado que vai ocupar esse território. E vamos erguer desses territórios uma grande estrutura, mas não é uma estrutura física, um centro educacional unificado. Centro integrado de educação e sociabilidade. Nesses espaços arquitetônicos, a estrutura mais importante que nós vamos erguer é que a comunidade que estará no entorno dessas construções irá participar ativamente do processo. Nós vamos ter a educação como base, que vai desde a escola infantil, da creche, ao ensino médio. E especialmente para esse aluno do ensino médio, que é o foco e o objeto das facções, que tem sido capturado pelas facções e pelo crime organizado, esse jovem vai receber uma atenção especial. Escola em tempo integral. Esse é um objetivo que nós iremos cumprir nos nossos 4 anos. Escola em tempo integral. O jovem estará dentro do espaço escolar, receberá aquele jovem mais carente, para que ele não abandone a sala de aula para poder trabalhar e ajudar a família, ele receberá uma bolsa para mantê-lo dentro desse espaço educacional. E mais importante do que isso, enquanto produz conhecimento, aprende uma profissão, ele vai estar integrado a um projeto dentro da sua comunidade. E esse projeto terá várias articulações. Pode ser sobre o meio ambiente, pode ser sobre a questão da arte, da cultura, do esporte. Nós estamos pensando num grande projeto que é levar, quem sabe, para as próximas Olimpíadas, não uma próxima, mas a outra, aquilo que eu considero um objetivo, que seria, estou dizendo uma parte desse projeto integrado, que é pegar o esporte, esse esporte de alto rendimento, e fazer com que a gente possa, através de seletivas estaduais, seletivas regionais e nacionais, quem sabe, levar um jovem acriano para representar o Brasil nas Olimpíadas. Esse é o grande foco. Educação, integração com a comunidade, transferência de renda para esse jovem, para que ele se mantenha dentro do espaço escolar e, mais importante, colocar nesse jovem a responsabilidade e a consciência que ele pode, sim, ser protagonista da sua vida e também da sua comunidade. Candidato, então, acredito que deu para entender bem quais os focos, os seus objetivos como plano de governo. E o senhor se sente preparado para assumir esse desafio? Olha, tenha certeza de uma coisa, se o professor Nilson não se sentisse preparado e não estivesse contando com uma equipe muito boa, porque nós não vamos governar sozinhos. O pessoal não tem essa mentalidade de se ganharmos o governo, vai ser o governo do pessoal. Não, é o governo do povo acriano. E eu vou te dizer uma coisa, viu?
Tem tanta gente interessada em fazer a transformação, tem tanta gente interessada em participar desse processo, que nós não vamos ter problema. Além disso, a sua pergunta, que vai ser respondida de forma objetiva, será que eu estou preparado para governar o Acre? Se eu não estivesse preparado para governar o Acre, se eu não fosse um profundo conhecedor das mazelas, do processo histórico, das estranhas relações de poder que permeiam a política do Acre, jamais me apresentaria como candidato ao governo. Eu tenho responsabilidade. A mesma responsabilidade que eu tenho quando adentro de uma sala de aula, olho para os meus alunos, abro o livro e discuto exatamente aquilo que eu li, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu entendo. Jamais fui para a sala de aula falar de alguma coisa que eu não entenda e que não seja profundo conhecedor. Por isso, eu acho que estou preparado, mas não apenas o professor. Eu estou preparado muito mais, não individualmente, mas eu acho que a articulação política que eu serei capaz de fazer vai fazer a transformação, primeiro política e depois econômica, social, que o Acre precisa. Pode ter certeza, viu? O professor estudou bastante, perdeu algumas noites de sono, analisou, avaliou, estudou bastante e se sente muito preparado para levar o Acre, você cidadão que está me ouvindo, para o século XXI, na educação, na infraestrutura. Mas assim, num passe de mágica? Claro que não. Você vai ser convocado, você vai ser intimado a participar desse processo. Sozinho a gente não consegue fazer nada, mas juntos, somos muito mais fortes. Candidato, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso site, porque a nossa entrevista realmente ela é bem objetiva, como eu estava lhe explicando, e eu peço que o senhor deixe uma mensagem final para os nossos internautas, olhando aqui para a sua câmera. Bom, primeiramente, mais uma vez, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar falando com o eleitor acreano. O tempo, televisão a gente sabe que é muito curto, mas a gente tem somado várias entrevistas. E em cada uma dessas entrevistas, você, eleitor, o nosso objetivo sempre tem sido nos apresentarmos, oferecermos a nossa proposta, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente entende como melhor para o Acre, o processo de transformação que a gente tanto deseja. E é isso que é importante. Eu acho que você, eleitor, no dia 2 de outubro, tem uma missão muito especial. Essa é uma eleição muito importante para o Brasil e para o Acre. Eu espero que na hora de votar você lembre do número 50, não posso esquecer de pedir o voto. Lembre do professor Nilson, fala assim, esse é aquele candidato que falou da escola em tempo integral, que falou da juventude, que falou de uma forma diferente para fazer política. Esse é o candidato do PSOL, o número 50, professor Nilson. Eu conto com o seu apoio para nos levarmos, não levar o professor, levar todo mundo lá para o Palácio Rio Branco e dar uma chacoalhada nessa história do Acre. Vamos virar essa página e vamos abrir uma página em branco que vai ser escrita por mim e por todos vocês. Candidato, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Pessoal, eu aproveito para agradecer também a audiência de vocês. Aqui finalizamos a nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. A gente espera de todo o coração que de alguma forma a gente tenha te ajudado a tomar a melhor decisão nesse dia 2 de outubro, dia das eleições 2022. Qualquer coisa, basta interagir com a gente através das nossas redes sociais. Fiquem com Deus e em breve a gente volta com mais conteúdos, com mais entrevistas. Deixe a sua sugestão também, viu? Tchau, tchau!